Boa noite. Bom início de noite. A noite é sempre um convite ao sossego. Não só o descanso do corpo, mas o sossego da alma. É esse momento de entrega, né? De ser a sua realidade maior espiritual. Possamos aproveitar este final de tarde, esse início de noite de domingo. Primeiro dia da semana. E olha que coisa boa. Nós iniciamos a semana fazendo uma escolha saudável para nós, né? Escolhendo o alimento da alma. Isso é muito importante. É muito bom saber. Hoje nós vamos conversar sobre o sentido da vida segundo o Espiritismo. E como a Ângela deixou para eu falar, né, o porquê, então certamente que vocês têm refletido sobre isso nos domingos anteriores. Terça-feira, dia 18, completa 166 anos da primeira obra espírita, O Livro dos Espíritos. Então, é a doutrina dos espíritos que chega na Terra, trazendo uma proposta renovadora, uma proposta libertadora, onde o homem tem a oportunidade de compreender. O homem, quando eu falo nós, humanidade, o gênero humano, temos a oportunidade de compreender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Essas são respostas fundamentais que cabe a cada um entender a finalidade da sua existência. Então, esta obra, O Livro dos Espíritos, né, é uma obra que traz toda a possibilidade de nós compreendermos a nossa realidade aqui. Por que falar do sentido da vida segundo o Espiritismo? O que significa o sentido da vida? Talvez muitos de nós não tenhamos parado para pensar, para refletir exatamente o que significa. Mas certamente muitos de vocês já ouviram falar de pessoas que estão em depressão, que estão com vários outros transtornos mentais, emocionais, por conta da falta de sentido. Muitas pessoas cometem o suicídio por falta de sentido na vida. Então, isso certamente, alguns ou muitos de vocês já ouviram falar. Ou já detectaram em si por algum tipo de conflito, quando a alma está em estado de emergência, né? Às vezes nós falamos muito o estado de emergência do corpo, quando a doença física já tomou determinadas proporções. Mas e a alma? Quando é que a alma está em estado de emergência? Quando nossas emoções não temos mais domínio nenhum sobre o que sentimos, sobre o que pensamos. Esse é um estado de emergência. E é nesse momento que a maioria começa a perceber que justamente esse estado de emergência da alma é o sinal de que a minha vida não tem sentido. Mas o que nós podemos fazer? Retomar o caminho e entender que se a finalidade da reencarnação, se há um objetivo maior para a reencarnação, para estarmos aqui, então a vida tem sim um sentido. E esse sentido ele é intrínseco na alma, ele é o nosso DNA espiritual, a busca por um sentido, que é o que nos conecta ao verdadeiro objetivo de reencarnar, que é a nossa evolução. A questão é, o que é o sentido da vida? Para que nós possamos entender esse estado, essa condição de sentido da vida, antes de entrarmos num estado de emergência emocional e espiritual. O que é o sentido da vida? Será que você já parou para pensar nisso? Quantos de nós parou para entender qual é o sentido da vida? Porque o que acontece é que o sentido da vida parece que ele é algo muito abstrato, não está muito conectado, precisa ser entendido por filósofos, né? Psicólogos, cientistas do comportamento humano. Não. O sentido da vida é aquilo que nós precisamos atentar. E sabe o que é o sentido? É o significado. Qual o significado da sua vida? Sim, mas aí de novo você coloca numa visão macro e que eu não sei direito para onde olhar.
Qual o significado das coisas que você faz? Aqui nessa mensagem, o Emmanuel traz uma dica. Não é? Por exemplo, uma riqueza igual para todos, o tempo. Qual o significado do tempo para você? Ou não tem significado nenhum e você já aprendeu, dentro de uma visão do senso comum, a dizer não tenho tempo. Entende? Se você está nesta energia aí, nesse sistema de repetir sempre essa mesma condição para as coisas que deveriam ser prioridades e você repetir não tenho tempo, significa que a vida não está tendo sentido. Que não tem significado as coisas que você faz. Vou dar só esse exemplo aqui do Emmanuel. Mas para que eu entenda os significados, os sentidos da minha vida, eu tenho que primeiro olhar para mim. Eu tenho que entender o porquê que eu estou aqui. E é nisso que a doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos, nos traz como recurso maravilhoso. Uma riqueza sem valor monetário. Por quê? Porque ele traz todas as respostas para aquilo que nós estamos vivendo hoje, para aquilo que nós estamos experimentando. Por exemplo, nós pensamos muito que evoluir, que ter um sentido da vida, estar bem, é você ser um espírito superior. Ter um estado de paz, de tranquilidade plena, como até nós falamos aqui na palestra de janeiro, não foi, Ângela? Início de janeiro. E, na verdade, qual o significado real da nossa vida? Superarmos os vícios, as mazelas morais, que o Kardec diz. Qual é o verdadeiro espírita? É aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Será que nós fazemos isso? Ou nós queremos já ser perfeitos porque somos espíritas, ou católicos, evangélicos, ou porque abraçamos uma causa religiosa, espiritual, de alguma ordem? Porque o que o Espírito nos coloca no Livro dos Espíritos? Quando Kardec pergunta qual é a virtude mais meritória, qual é? Será que nós sabemos? Qual é a virtude mais meritória? Quando nós perguntamos, se o Kardec perguntasse isso para cada um de nós, certamente um responderia a caridade, outro amor, outra humildade, e por aí ia. E sabe o que os espíritos de luz, os mensageiros que trazem essa proposta da doutrina dos espíritos, sabe o que eles respondem? Qual é a virtude mais meritória? É a virtude do esforço. É o esforço que o espírito faz para não se deixar arrastar pelas suas más inclinações. Então, aí nós já ficamos sabendo que o esforço é uma virtude. Se o esforço é uma virtude, qual seria o verdadeiro sentido da vida? Eu buscar os esforços necessários para que eu pudesse caminhar em direção a esse projeto existencial maior, que é me colocar na condição que Jesus oferece, quando ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será dado por acréscimo. E o que nós buscamos? O acréscimo, primeiramente. Porque o reino de Deus é a condição interna do ser. O reino de Deus é a paz. É esse movimento que nós fazemos, como Kardec escreve na conclusão do Livro dos Espíritos. Que todos esses conhecimentos que é colocado, na conclusão ele informa que toda a visão da evolução do progresso humano, ele se resume na prática da lei de justiça e de amor e de caridade. Na prática. Por quê? Por que a prática? Porque significa que eu já compreendi, que eu já evoluí num sistema de entendimento e de conhecimento para saber que agora eu preciso praticar. Então ele vai colocar isso já na conclusão do Livro dos Espíritos. E como é que eu vou praticar aquilo que eu não conheço? Como é que eu vou viver uma experiência, por exemplo, cristã, se eu não conheço Jesus? Eu já fiz essa experiência. Eu já trabalhei numa pesquisa pela Federação Espírita Brasileira, eu fui em vários lugares, inclusive interiores, principalmente no interior, várias regiões aqui do norte, para fazer uma pesquisa. Se as pessoas conheciam Jesus. Porque eu levantei essa bandeira. Que as pessoas têm dificuldade de viver realmente o cristianismo. Porque o que os espíritos dizem? Que
as pessoas dizem que sabem, mas não conseguem viver. Porque grande parte das pessoas que acreditam na reencarnação, dizem os espíritos, a maioria não vive como reencarnacionista. Então, qual é o sentido da vida? E aí os espíritos perguntam aqui no Livro dos Espíritos, por que o espírito tem dificuldade de seguir a lei do progresso? Aqui, quando ele fala das questões da lei do progresso, ele diz, pela influência da matéria. Porque ele se influencia muito mais pela matéria do que pela sua questão real, que é a questão espiritual. Sendo assim, nós nos confundimos com aquilo que atrai os nossos sentidos, como diz o Espírito Joana de Ângeles, na ilusão dos sentidos. Então, eu preciso conhecer Jesus. Então, nessa pesquisa que nós fizemos, qual era a pergunta? Qual é a sua religião? Você é cristão? Sim. Acredita em Jesus? Sim. Qual é a passagem do Evangelho, qual é a mensagem de Jesus que está no Novo Testamento que guia a sua vida? Porque o Jesus não é modelo e guia, aqui no Livro dos Espíritos, qual é o modelo e guia? Jesus. Então, qual é o ensinamento de Jesus? Porque o mestre é aquele que ensina. Então, eu só posso considerar uma pessoa meu mestre quando eu aprendi algo com ele ou com ela e que eu sigo aquilo que ele me ensinou. Então, eu pergunto, qual é a passagem do Evangelho, do Novo Testamento? Segue aqui para vocês refletirem. Que você segue? A maioria não sabe. A maioria, grande parte, não sabe, não conhece os ensinamentos de Jesus. Uma grande parte repete Antigo Testamento, citações no Antigo Testamento, dos profetas, dos salmos, que são ensinos maravilhosos. Mas é uma outra questão, uma outra parte. Faz parte de um compêndio de conhecimento também. Mas, quando nós estávamos falando de Jesus, eu preciso saber qual é o ensinamento de Jesus. Uma outra parte repete questões do Antigo Testamento. E uma mínima parte segue alguma passagem do Evangelho, conhece, e poucos refletem naquilo que ele precisa viver referente. Como é que ele pode ser meu modelo e guia? E aí vem a questão do Livro dos Espíritos. O que segue primeiro? Porque nós buscamos uma religião para nos elevarmos espiritualmente, moralmente, e já considerar que a partir do momento que eu me identifico como uma religião, me identifico como cristão, a partir daí, então, eu sou uma pessoa melhor. Eu já não tenho mais orgulho, não tenho egoísmo, quer dizer, eu não tenho ou coloquei a máscara da humildade? Eu sou realmente humilde ou estou usando uma máscara da humildade? Aí que vem a grande questão. Será que eu sei o que é orgulho? Será que eu sei o que é humildade? Então, os espíritos perguntam, o que vem primeiro, o progresso moral ou o progresso intelectual para a evolução? E aí os espíritos respondem, o progresso moral decorre do progresso intelectual, porque eu preciso conhecer, ter conhecimento para saber o que significa as virtudes, por exemplo, para que eu pratique. Nós temos na filosofia, por exemplo, um filósofo chamado André Comte Sponville, que ele escreveu um livro, entre outras obras, mas tem um muito interessante para quem queira conhecer mais sobre as virtudes, que se chama O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Então, lá ele faz uma escala de todas as virtudes, começando com a cordialidade e a última virtude, o amor. Ou seja, às vezes a pessoa diz assim, para ser humilde basta tu amar. Não. Você precisa exercitar a virtude da humildade, da cordialidade, da gentileza, da compaixão, do perdão, do esforço, da vontade, até você chegar no topo. É como se você subisse uma montanha. E lá, quando você começa a vivenciar e viver essas práticas dessas virtudes na sua vida, você chega no topo. Aí você sabe amar. Ou seja, aquilo que o Kardec diz do conhecimento que antecede o progresso intelectual, precisa acontecer para que eu evolua moralmente, é que traz uma das grandes bases do espiritismo, que é a fé raciocinada. Então, a fé raciocinada não é palavras, é sentido para aquilo que eu vivo, para aquilo que eu faço. É me conectar com Deus. Nós temos a visão mais antiga da tradição religiosa, da tradição cristã, que o homem é sua imagem e semelhança, que o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem de Deus é antropomórfica. E aí eu seria... Então eu, na condição de gênero feminino, não teria a imagem de Deus, porque a imagem que foi criada pela religião é uma imagem de um homem, de um velhinho, um barbado. Então só os homens teriam essa semelhança. Ou seja, são muitas contradições.
E uma das questões que o Emmanuel fala sobre a criação de Deus e a nossa criação, a nossa relação com Deus, ele diz: o metro de Deus, o que é? A lógica para nós. Então, a fé raciocinada é aquela fé que traz a lógica. Então, eu preciso de entendimento. Qual é a definição de Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Será que nós refletimos sobre inteligência? Para entender de fato essa pergunta e não só saber de qual, mas tê-la como um referencial para aquilo que eu faço? E aí nós vamos ver o que é inteligência. Kardec pergunta já lá falando dos espíritos na segunda parte. Ele diz: a inteligência é o atributo principal do espírito. Bingo! Já sei por que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é a inteligência suprema, a inteligência é o princípio essencial, é o atributo principal do espírito, qual é a minha semelhança com Deus? A inteligência, a capacidade de pensar, raciocinar. E aí eu poderia reduzir tudo isso e dizer boa noite, gente, até logo. Dizer para vocês, sabe o que é o sentido da vida? É você começar a usar a sua inteligência em seu benefício e se tornar suficientemente competente para lidar com suas próprias questões. E do outro, você tomar aquela pílulinha bem legal que é distância, né? Que eu estava falando para a Lina hoje, que a pessoa, o que você está tomando para ficar bem? Eu tomando distância, né? Então, às vezes é preciso isso, tomar distância. E você fica bem. Então, quando eu me pergunto, como é que você consegue viver tão bem, viver em paz? Toma o quê? Distância. Ou seja, porque aí eu tomo distância de umas situações que não são minhas e eu olho para quem? Para mim. Então, eu reduziria esse sentido da vida. Mas eu quero ir um pouco mais além para trabalhar essa questão do conhecimento, da nossa semelhança entre Deus, a partir da inteligência, da capacidade de pensar. Aqui no Livro dos Espíritos tem uma questão, olha, vocês estão vendo que eu não estou dizendo qual é a questão, né? Eu quero que vocês fiquem curiosos para saber. E aquele que ainda não leu, vá ali, compre e leia o Livro dos Espíritos. Não sei se tem aí. Leia o Livro dos Espíritos. E aquele que já leu, leia de novo, porque espírita não é aquele que estudou, que leu as obras básicas. Espírita é aquele que lê. É uma continuidade, uma permanência. Então, eu não estou dizendo para vocês, e não vou dizer quais são as questões, mas se eu abrir aqui, eu sei. Não sei de qual, porque para mim não tem a menor importância decorar número da questão, mas saber o que consta a obra, porque ela fala de mim, então eu tenho que saber. Porque esse livro fala de mim, fala de você que vai ler. Aonde você estiver, quando você começar a ler, você vai ver que ele fala de você, não é do outro. Então, ele diz que os espíritos se comunicam por pensamento. Então, o homem na Terra, ele tem dificuldade de trabalhar com pensamento. E o que mais nós temos hoje são pessoas comprometidas com transtornos mentais por condicionamentos mentais, por não saber pensar. Não saber usar o pensamento. E por que a nossa mente parece que é paga para pensar? Eu não consigo controlar meus pensamentos. Sim, você não consegue controlar, porque a mente é paga para pensar. Você vai pensar o tempo todo. A questão é, você vai desenvolver, pela inteligência, você vai desenvolver habilidades e condições para saber o que pensar e o que não pensar. Aí consiste o livre-arbítrio. E aí, sabe por que a mente só sabe pensar? Porque aqui no Livro dos Espíritos, eles dizem que em espírito nós vivemos do pensamento. E a mente é o quê? A casa do espírito. Se a mente é onde habita o espírito, o cérebro é a parte material da mente, e a mente é a casa do espírito, e o espírito se comunica por pensamento, por isso que nós pensamos o tempo todo, porque nós somos espíritos. Não é a matéria, somos nós. Mas a evolução é aprender a pensar, porque aqui também ele pergunta, o que caracteriza um espírito superior? Ele diz, o conhecimento de todas as coisas. E a partir da onde que nós adquirimos conhecimento? Da nossa mente. E aí que entra, vocês devem estar curiosos, por que essa imagem aí, não é? Por que o Henrique colocou essa imagem? Sabem qual é essa imagem, né? Da Capela Sistina, pintada por Michelangelo. Em 1990, um médico pesquisador, fazendo umas pesquisas sobre saúde, foi visitar a Capela Sistina e se deparou com uma questão que ele analisou muito interessante.
Aqui, né, na imagem, é Deus dando a vida para o homem, né, com Michelangelo. E aí Deus está abraçado com Eva, que ainda viria, e mais os seus anjos. E o que está em volta dele, essa parte marrom, é o manto de Deus. E esse manto, o que o médico detectou? Será que vocês conseguem identificar alguma coisa? Esse manto é o formato de um cérebro, segundo o médico. Ele dá a forma de um cérebro. Então, o formato de um cérebro aí traria uma informação, seria Michelangelo dizendo que a ciência está junto com a religião. Ele pinta, então, a imagem de Deus se conectando ao homem numa capela e a imagem e o manto de Deus fazendo uma conexão, uma imagem que lembraria o cérebro para dizer que a religião não caminha sozinha e a ciência também não. E aí nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no 2º capítulo, um item que fala exatamente isso: ciência e religião. E os espíritos dizendo que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Então, precisa dos dois. E Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que para evoluir o espírito precisa de 2 asas, como um pássaro que é incapaz de voar com uma asa só, que é o amor e a sabedoria. A sabedoria é a evolução da consciência, que evolui a partir do conhecimento. Sem o conhecimento, sem o exercício cognitivo, sem a busca de entender de fato as questões que regem a vida, eu não consigo evoluir. E aí, o Emmanuel traz aqui na mensagem: qual seria então o tribunal para reger as questões da justiça no mundo? E o que o Emmanuel responde na mensagenzinha que vocês têm? A consciência. Mas não é simplesmente a consciência como se fosse uma mágica, alguém vai ter que ter. Isso é muito comum se falar, né, pessoal? Você tinha que ter consciência. Como é que você não tem consciência? Tem o princípio, que está na inteligência, mas ainda não desenvolveu. Não vive essa experiência. Então, se eu não vivo pela minha consciência, Elaine, eu vivo de quê? De impulsos. Impulsos guiados pelo instinto. E aí eu encontro aqui no Livro dos Espíritos, na 2ª parte sobre os espíritos, como é que nos move. Quando nós lemos a lei de preservação na 3ª parte, na lei de preservação nós vamos entender como é que nós somos movidos pelo instinto. Por quê? Porque é a energia primordial para preservarmos a nossa própria vida. Nós começamos a ser movidos pelo instinto. Mas esse instinto, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, ele precisa evoluir. O instinto precisa evoluir para as sensações mais sublimes, para as emoções, que evolui para os sentimentos, que dos sentimentos encontra a sua parte mais sublime, que é o amor, que é a escala da virtude. Então eu sei que essas coisas, para quem não está habituado a pensar, a refletir sobre isso, e apenas vislumbrar questões mais básicas da vida, não é uma coisa tão simples de se pensar, mas é um convite para aquilo que nós precisamos viver. Porque aqui, quando Allan Kardec pergunta, o Espiritismo vai ser uma religião universal? Ele diz, não é uma religião universal. Ela vem trazer ideias e princípios para todas as religiões, para todos os homens que queiram compreender a influência do Espírito em suas vidas. E aí ele pergunta, e o que o Espiritismo então vem combater? Ele diz o materialismo. Porque o homem é contaminado pela matéria e ele precisa viver a realidade material, mas com um olhar para o alto. E aí no Evangelho, voltando para o Evangelho, que dia 15 é hoje. Foi ontem? Hoje é 16. Foi ontem. Foi data também de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a 3ª obra básica. E ele diz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que o nosso processo de evolução, que a nossa condição é de evoluir em todos os processos, por todos os caminhos que a vida possa nos oferecer. Que as vicissitudes, elas são caminhos de evolução.
que elas são uma proposta de nós nos identificarmos com aquilo que nós precisamos viver. E aí, lá no Evangelho, ele vai mostrar a categoria da Terra, a categoria do planeta. Então, são coisas que nós precisamos entender e saber para que possamos nos identificar, de fato, com o objetivo da encarnação. Quando nós nos identificarmos com o objetivo da encarnação, que aqui nós vamos encontrar numa questão, qual é o objetivo da encarnação? E ele diz o progresso da humanidade, onde cada um vai evoluindo, encontrando os seus caminhos, a sua proposta de evolução. O que é que nós vamos entender? Que o sentido da vida está em conectarmos o significado daquilo que nós fazemos com o princípio maior, que é evoluir. E a evolução significa, quando ele diz que é evoluir, ele fala lá acho que na lei de progresso, sobre a questão da missão. Se todo espírito tem uma missão, o que vocês acham? Tem ou não tem? Tem. E qual é a missão de cada um de nós? Evoluir. Só que primeiro, quando ele diz o objetivo da encarnação é a evolução de todos os seres, ele junta todos os seres. Mas quando ele fala qual é a missão dos espíritos, ele diz evoluir, aí ele já traz individualmente. Ele sai do macro, sai do maior para o menor, vem para o micro. Porque aí cada um de nós tem a sua missão particular. E aí é que eu preciso entender que se eu tenho uma missão, o sentido da vida é cumprir a minha missão. E aí eu vou identificar todas as situações que surgem na minha vida como um projeto para evoluir. E aí, em vez de eu trabalhar apenas um projeto material, de ter uma profissão, de ter dinheiro, de ter ganhos, de trabalhar todo o nosso projeto dentro de uma visão material, eu também vou colocar junto com o projeto material o projeto existencial. Porque nós também não conseguimos sair da visão material, nos afastarmos, né? Tomarmos essa distância como se não fosse importante. Só que a questão material, como traz os espíritos, ela é meio, ela não é fim. A missão é encontrar o objetivo maior, que é evoluir. E os recursos materiais, a experiência no mundo material, ela é o meio para nós chegarmos. É aí que nós encontramos o sentido da vida. É aí que a doutrina espírita vai preenchendo os espaços na nossa vida, independente da religião que professamos. É aí que ela vem nos trazer ideias renovadoras para aquilo que nós fazemos aqui, no caminho simples da minha existência ou no caminho mais complexo. Veja que simples não é de simplista. Às vezes nós confundimos a simplicidade com ser simplista. O pensamento simplista é aquele pensamento, deixa ser, né? É assim mesmo, eu não sei fazer isso, eu não consigo ser melhor, eu não consigo melhorar, eu não consigo evoluir, eu não sei fazer mais do que isso. E aí, puxa, mas você é cristão, acredita em Jesus? Que tal você seguir aquele ensinamento de Jesus que ele diz assim, quando alguém te pedir para caminhar 1000 léguas, caminha 2000. Ou seja, faz mais, faz um pouco mais daquilo que é te convidado a fazer. Vai um pouco além. Eu não consegui, só consegui ler 2 questões do Livro dos Espíritos, nunca mais li nada. Vai um pouco além, lê mais 2. Né? Se tu não conseguir ler tudo, coloca essas 2 para determinar a tua existência durante essa encarnação. Um versículo do Evangelho do Novo Testamento, uma questão do Livro dos Espíritos, um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode usar e aproveitar uma encarnação inteira se você conseguir colocar em prática. Não precisa ser tudo. Nós queremos dar conta, a maioria de nós quer dar conta de tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. Faça uma coisa de cada vez, mas vá sempre além daquilo que você já faz. Se aperfeiçoe um pouco mais naquilo que você já consegue fazer. Principalmente no campo das virtudes. Eu quero tanto aprender a amar, mas eu não consigo. Eu quero amar o próximo, mas o próximo não colabora. Não dá. Tá bom, então não precisa aprender a amar. Exercita a virtude da gentileza. Diz o Emmanuel que a gentileza é o princípio do amor. Comece a exercitar a gentileza. Principalmente com aqueles que não são gentis com você. Porque Jesus disse que bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia.
E o Emmanuel diz que enquanto nós pensamos que toleramos muito as pessoas, que a gente não se esqueça que muita gente nos tolera a muito custo. Então, misericórdia, porque eu preciso de misericórdia. Se você for analisar, se nós formos analisar com muito critério, com muita sinceridade, honestidade, eu preciso perdoar 10 pessoas na minha vida. Até essa idade, já vivi aqui 50, 60, 30, sei lá quantos. Eu preciso perdoar 10 pessoas antes de desencarnar. E adivinha, tem 1000 que precisa te perdoar. Tu tá achando difícil perdoar 10? Tu tá precisando do perdão de 1000. Que tu magoou, que tu machucou, que tu feriu. E não na vida passada, não, nessa mesma. Nessa mesma. Que lá no Evangelho está as causas atuais das aflições. Te desconecta um pouco dessa visão. Ah, porque na outra vida eu fiz isso para o fulano. Não, foi aqui mesmo. Deixa as questões da outra vida para você aprofundar quando você tiver um entendimento maior e mais consciência, um nível de consciência mais elevado daquilo que você está fazendo aqui. Porque às vezes eu quero saber da minha vida passada, mas eu não estou dando conta de ter consciência da vida aqui. Então busca um meio de tornar-se mais consciente. Aí sim vai valer a pena, vai te ajudar, até terapeuticamente, a questão da vida passada. Mas começa a trabalhar o teu nível de consciência. E isso demanda esforço, motivação e esse recurso fantástico aqui, que é o tempo, que é a riqueza igual para todos nós. E nós podemos. Te vincula a este tempo que se chama eternidade. Não nos prendamos ao tempo cronológico, senão para entender das experiências que eles nos trazem. E aí o sentido da vida vai começando a nascer em você, não é, Mari? Não fique preso se você está velho, se você está novo, se tem... Não pense nisso. Pense que esse tempo te traz experiências valiosas para que você possa viver aqui e agora. Porque não importa, dizem os espíritos, se eu descobrir que eu sou um espírito imortal aos 99 anos. Excelente! Porque se eu desencarnar amanhã, eu já sei que eu estou acordado. Porque diz os espíritos que a maioria dos terráqueos, né, como chama, diz Emmanuel, eles não se identificam com a vida espiritual aqui, porque desencarnam com apegado à matéria, chega no mundo espiritual e não consegue vivenciar a vida espiritual. E vive naqueles estados, né? Então, quando você lê os livros de André Luiz, os mensageiros da luz, né? Os missionários da luz, você vai encontrar muitas dessas realidades. Porque eu não acredito na vida após a morte. Eu estou tão apegado, o meu desejo de poder está centrado em tudo que é material. Quando eu desencarno, não, eu estou só dormindo. Eu acho que eu estou sonhando. E continuo nesse sonho, até que retome várias e várias encarnações, para que eu possa acordar para uma realidade maior. E aí encontrar o sentido da vida nas pequenas coisas que eu posso fazer. Não precisam ser grandiosas. Nós temos pessoas que são muito apegadas. O católico quer ser igual a Maria Teresa, quer fazer as coisas igual a Maria Teresa de Calcutá. Os espíritas querem ser Chico, Divaldo, e por aí vai, não é? Os budistas querem ser Dalai Lama. Então, Dalai Lama é o Dalai Lama, Chico Xavier é o Chico, Divaldo é o Chico, Maria Teresa, Irmã Dulce é a Irmã Dulce. O seu modus operandi é o seu. A sua missão é a sua. É ali. É naquele campo que você está. É entender aquele serzinho que convive com você. É o filho, é a mãe, é o irmão, é a irmã. É entender. E mesmo que eu não entenda, acolher. Que um dos princípios mais lindos do Espiritismo é esse. Acolher, consolar, esclarecer e orientar. Mas a partir da minha própria condição. Por que eu acolho? Porque acolher é uma necessidade minha ser acolhido. Quem aqui que não precisa ser acolhido? Quem aqui que está sempre bem, sorridente, cantando com os passarinhos, lendo poesia na lata de sardinha? Não é todo o tempo que a gente está assim, não é só quando a gente está assim, meio delirante, apaixonado, essas coisas todas. Não é, tem dias que a gente precisa ser acolhido. Então, tem dias que eu preciso do acolhimento, tem dias que eu posso acolher. Tem dias que eu posso consolar, tem dias que eu preciso ser consolado.
Mas se eu trago conhecimento, a minha semelhança com Deus, a partir da minha inteligência do conhecimento, eu sempre posso estar em estado de esclarecer e de orientar. Porque eu vou entender a minha dor. Ao me entender, eu adquiro competência para entender o outro. Ao acolher as minhas feridas, eu adquiro competência para acolher a ferida do outro. Esses são os princípios maiores da doutrina espírita, que nos trazem informações e orientações que nos colocam nesse estado de paz. Porque Jesus disse: bem-aventurados os mansos, os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Quem aqui não quer ser chamado de filho de Deus? E às vezes o coração beligerante, naquele nível de irritabilidade que vai parar, ninguém sabe aonde, falando em nome de Deus. E aí os espíritos dizem: quando o homem está muito atribulado, confundido na raiva, no desespero, nos enganos, e pedem ajuda de Deus, nós esperamos que ele se acalme, que ele retome a consciência para poder ajudá-lo. Porque nem sempre os mentores espirituais conseguem nos alcançar. Aqui nós temos o capítulo que fala da influência dos espíritos em nossas vidas. E nós somos influenciados, mas não só por espíritos que nos influenciam aos vícios. Nós também temos um grande número de espíritos que nos influenciam ao bem, à prática das virtudes, a encontrarmos a nossa missão, a encontrarmos o sentido da vida em nós, para que não nos percamos mais. O mundo hoje está... Nós estamos vendo essa grande divisão, não sei se vocês conseguem perceber, mas é a divisão entre aqueles que ainda estão vinculados à violência e ainda causam tanto mal à humanidade, mas uma outra parte está vinculada ao bem, a busca pela paz, a sustentar o amor na terra. Nós estamos aqui, em pleno domingo, olha onde nós estamos, numa casa de espírita, buscando entender, receber um passe, ouvir algo sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, sobre Jesus. Estamos fazendo já outras escolhas, assim como nós, milhares de pessoas, milhões de pessoas também. Mas também, nesse mesmo horário, tem pessoas que escolheram fazer outras coisas. Se vincular ao instinto primitivo, ainda do instinto primário, arcaico da humanidade. Então, aqui no Livro dos Espíritos ele diz que o progresso da humanidade... Existem muitos males no mundo. Ainda vai existir enquanto o nosso processo de evolução, de civilização for incompleto. Nós não somos ainda uma civilização completa. Nós não somos ainda tão civilizados como nós pensamos que somos. Avalia, analisa o que é ser civilizado. Leia o Livro dos Espíritos, na questão sobre o progresso, entenda o que é ser civilizado, analise. Então não exija de você coisas que você não pode fazer, para que você também não exija do outro e nem do mundo. Mas que possa se encontrar os melhores meios de encontrar o sentido da sua vida para fazer o melhor pelo mundo. Porque um planeta tão lindo como o planeta Terra merece pessoas melhores. E que tal se essas pessoas forem nós? Para isso, nós temos uma imagem que lembra a conexão de Deus através da sua inteligência de forma permanente com a inteligência humana. Que tal? Que tal ser um pouquinho melhor do que nós chegamos aqui? Que tal partirmos desse planeta um pouco mais conscientes e acordados para uma realidade maior que a vida nos oferece? Qualquer dúvida, nós temos o Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até um próximo encontro.